Minha conversa hoje com vocês é um assunto muito específico para um público muito específico. E é uma conversa sobre ensinar e ser professor de direito. Por que eu trago esse tom de seriedade? Porque ao longo da minha trajetória como professora e gestora, como uma pessoa que contratou e que geriu professores de direito, eu encontrei um universo, um cenário muito complicado ao longo dos meus 15 anos de carreira. E a grande problemática que eu encontrei é que eu trabalhei com a maioria das pessoas que tratavam a docência jurídica não como uma profissão matriz, uma profissão originária, mas como uma segunda opção, ou um cartão de visitas, ou uma segunda opção caso a primeira falhasse financeiramente. Eu estou falando de maioria, mas eu não posso deixar de enaltecer os pequenos grupos de professores com que eu trabalhei, que tinham, acima de qualquer coisa, uma consciência científica e do seu papel, da importância do seu papel como professor de direito. Por que eu trago essa realidade? Porque se você fizer um raciocínio bem elementar, bem superficial, uma observação bem simples, uma conversa de beira de rua, e for avaliar as pessoas que ocupam os espaços de poder na nossa sociedade, na nossa cidade, nos nossos municípios, elas são formadas em direito. Elas têm alguma coisa, algum pezinho na formação em direito. O que isso significa? Isso significa que a gente forma as pessoas dentro do universo do direito dentro de uma perspectiva de extremo comprometimento com a manutenção da ordem das coisas que nós vivemos. Então é muito importante que um professor de direito saiba, tenha consciência do que ele está fazendo em sala de aula, porque a gente lida com algumas questões que demonstram claramente que a maioria de nós não sabe muito bem, não tem essa consciência do que significa ser professor de direito, do peso que isso tem ou do perigo que isso se apresenta. A primeira delas é essa questão profissional. A grande parte das pessoas que estão nas faculdades dando aula não são professores de carreira. Tratam essa docência jurídica como uma segunda opção, um cartão de visitas ou uma segunda fonte de renda, caso a primeira dê errado. Trazem consigo, a segunda questão é que carregam consigo uma formação deficiente em teoria do direito e teoria crítica do direito acima de tudo. E perpetuam, fazem continuar uma lógica de ensino-aprendizagem baseada no estudo da lei. A primeira coisa que a gente aprende como professor de direito é que você não dá conta de ensinar a legislação para o seu aluno. Apesar de nas matrizes curriculares estarem carcomidas, recheadas, lotadas de direito material e processual, nós não ensinamos a ele a lei. É uma premissa básica. Estudar direito não é estudar a lei. A gente repete isso para todo mundo. Por quê? Porque se a gente fosse só ensinar a quantidade de artigos que a gente deveria ensinar para um aluno, para ele ficar apto a fazer, por exemplo, a prova do exame de ordem, a gente estaria falando aí por baixo de 20 mil artigos de lei para ele aprender, decorar. Impossível. O que resta ao professor de direito, então? Ele precisa ensinar o raciocínio jurídico e a lógica jurídica. E isso está extremamente debilitado no ensino na atualidade do direito. Por quê? Uma, pela questão do achatamento das propedêuticas jurídicas e das chamadas matérias científicas do direito, e também do achatamento do pensamento crítico. Porque se eu tiro o estudo das propedêuticas, diminuo a carga horária, diminuo a chance do aluno aprender sobre a sociedade em que ele vive, sobre ele mesmo e o papel dele dentro da sociedade, eu tiro essa possibilidade de formação do raciocínio jurídico. E aí a gente tem uma questão muito séria, porque se as faculdades estão focadas em ENAD e OAB, e as notas do ENAD são sempre um sacrifício para serem alcançadas, e a aprovação na OAB é muito pequena, o índice de reprovação é altíssimo, nós estamos fazendo coisa errada. Algo não está certo, não está dando certo. Algo no nosso trabalho não está funcionando. E aí o terceiro elemento é que a empregabilidade do nosso aluno dentro das faculdades de direito é bem pequena. Se você tem estudos que comprovam isso, não é o meu papel trazer, eu estou trazendo só pontos para reflexão,
mas para uma conversa mais aprofundada, é fácil achar é visível para quem trabalha em universidade pública, privada. Se você for avaliar o nível de empregabilidade do seu aluno formado em Direito, você vai alcançar números pequenos de alunos que atuam dentro das suas áreas e que tem um trabalho que é condizente com aquela formação que ele recebeu. O outro aspecto é o tratamento do direito como ponto de vista. O que eu chamo, isso é uma consequência do não estudo das propedêuticas e da teoria crítica do direito, da teoria do direito, e o que eu chamo de nutelização do direito, que é o direito ponto de vista. O direito é uma questão de ponto de vista, o direito é uma questão de achismos. Então, por que que isso é muito complicado para o professor? Porque, de fato, quando a gente vai dar aula, você prepara, você busca um calço teórico para embasar e sustentar a sua fala, o seu material. Quando você faz isso, você dá a chance para o aluno conhecer posicionamentos diferenciados, formas de escrita diferenciadas a partir dos escritores, dos teóricos do direito, ou você escolhe um, é papagaio desse um e propaga isso como conhecimento científico. Fazer ciência não é isso. E eu encontrei, a maioria dos nossos professores não sabem que ensinar direito é ensinar a fazer ciência do direito. Então, com base nessas denúncias que eu fiz até agora, eu queria que vocês refletissem se o que vocês estão fazendo, de fato, é educar os nossos alunos. Se vocês estão ensinando, aprendendo, fazendo o que a gente chama de ensinagem, que é ensinar, o ensinar e a aprendizagem. Porque se ensina aprendendo e se aprende ensinando. Essa é uma lógica elementar da educação. Se vocês têm feito, vocês têm contribuído para fabricar pessoas e profissionais decentes, preparados para o mundo, para atuação no mundo real, ou se a gente está só propagando uma educação extremamente deficiente e papagaiando doutrinas dentro de sala de aula. Essas são minhas provocações para essa semana. Espero tê-los provocado nas suas almas de professores. E obrigado por nos seguir. Apertem o sininho, continuem divulgando a gente, dando audiência e acompanhando para maiores provocações dentro do universo jurídico, para ver se a gente consegue desnutelizar o direito. Beijo, até semana que vem.